Papo Pachola. Ei, som, testando, 1, 2, testando. Espero que hoje com os microfones bons aqui, né, porque ontem meu microfone estava estourado, no retorno não estava estourado, mas na live eu vi, a galera comentou bastante comigo também que estava estourado na live. Fiquei muito chateado com isso, mas eu tô tentando ajeitar aqui os microfones para podermos chegar nessa sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, com o nosso Papo Pachola de número 2537 ao vivo. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, sextou. Fiquem sempre bem, porque estamos ao vivo no nosso canal do YouTube Rádio Pachola. Você pode ativar as notificações, já se inscreve no canal, deixa teu like, interage bastante com a gente. Inclusive, essa questão do like é extremamente importante, tá? Porque eu sei que é muito chato ficar pedindo, mas ao mesmo tempo, quanto mais você interage, quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, quanto mais você deixa o seu like, mais a nossa live vai sendo relevante para a própria plataforma e ela reenvia para mais pessoas. Então, se a gente quer aumentar aqui a nossa audiência, a gente precisa muito da tua ajuda, tá certo? Então deixa o like aqui na nossa transmissão, te inscreve no canal, ajuda demais mesmo. Estamos ao vivo também naquela outra rede social azul. Estamos no aplicativo Rádio Pachola, que você pode baixar no Google Store para o seu Android. Se você não tiver Android, se você tiver iPhone, você pode entrar no Safari e digitar lá radiopachola.net. Tem uma programação muito legal. O Joel Prestes é quem comanda a programação do aplicativo, uma programação musical muito show. E quando entramos com as lives, também aparece lá no aplicativo. Vale demais a pena. Estamos no Twitter e no Instagram, @Rádio Pachola, nos segue lá. E você pode seguir toda essa galera aqui da mesa, o Thomas Marques, nosso membro, daqui a pouquinho eu vou dar as boas-vindas pra ele, a Fatile, o LSF Macedo, eu sou o Luiz Felipe Macedo e hoje é meu último programa na frente do Papo Pachola, porque eu estava aqui só durante as férias do meu querido amigo Passarinho. Passarinho retorna na segunda-feira e eu estarei saindo de férias, então. Na verdade, hoje eu sairia de férias, mas eu vou fazer a jornada amanhã porque eu sou fominha. Aí amanhã estarei nos comentários de Brasil de Pelotas e Grêmio aqui na Rádio Pachola. E aí sim, depois disso, sairei de férias pra dar uma descansada. E aí vocês vão ter o Passarinho de volta aqui no comando do Papo Pachola, o Passarinho que nasceu para comandar o Papo Pachola. Importantíssimo o recado, tá? Você pode ser membro aqui da Rádio Pachola, membro Gauchão, membro Copa do Brasil, membro Libertadores. São muitas vantagens, a gente quer cada vez mais aumentar essas vantagens para os nossos membros. Então seja membro aqui da Rádio Pachola. E aí eu já vou começar também dizendo uma coisa extremamente importante. Toda sexta-feira a gente recebe um membro para fazer parte do Papo Pachola, mas normalmente é uma conversa via Meet. Só que quando eu assumi aqui o posto do Passarinho nessas férias dele, aí eu resolvi mudar, eu resolvi que eu vou fazer presencial e era isso. Semana passada o Gui Natividade esteve com a gente. Hoje, sexta-feira, dia 28 de janeiro, eu tenho o prazer de receber aqui o nosso querido amigo e membro Thomas Marques. Que coisa boa que tu tá aqui. Cara, seja muito bem-vindo, se sinta em casa, por favor, e dá a tua saudação pra nossa galera. Deixa eu ligar um negócio aqui, né? Eu comecei hoje, literalmente. Então, só dar uma boa noite pro pessoal aí, é um prazer estar aqui, é uma oportunidade única. A gente tá lá no grupo de Libertadores lá, a gente vê várias pessoas de vários lugares, então eu sei o privilégio que eu tô tendo de estar aqui com vocês, né? Porque o pessoal fala, até do boné, né? Trouxe meu boné aqui, ó. Ah, aí, aqui. Show de bola. O pessoal fala que, pô, meu boné, e o cara mora lá nos Cafundó, né? E, pagar o frete pra ir não vale a pena, né? Então eu sei do privilégio que eu tô tendo de estar aqui. Mas só agradecer aí a chance de vir pra cá, de conhecer vocês aí, mais um papo aí pra conta. Ah, que bom, meu. Eu fico muito feliz. Realmente a gente tá muito feliz de te receber aqui. Espero que tu se sinta em casa e que tu se sinta muito bem conversando aqui com a gente também. E depois tenha ótimas histórias pra contar. E em algum momento pode retornar também. Fabiola, Sim. Boa noite pra ti. Como é que tu tá? Tudo certo? Boa noite, prof. Boa noite, Thomas. Boa noite pra toda a audiência. E eu tô bem. É? Tô bem com aquele cansaço da semana, mas ainda bem que sextou, né? Sim. E a gente faz esse papo, depois a gente aproveitar pra descansar, porque amanhã é dia de Grêmio, amanhã é dia importante, amanhã é Grêmio Brasil de Pelotas fora de casa. Estaremos na jornada, já aproveito pra convidar os amigos a estarem presentes na jornada que começa às 3 horas da tarde começa o pré-jogo. Às 3 da tarde o pré-jogo, então Isso. vem com a gente.
E hoje tivemos grandes emoções no dia do Grêmio, né? Inclusive a novidade da camisa 10, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tivemos também algumas falas marcantes do Jeromel, que pelo menos pra mim foi muito marcante. Algumas declarações, fortes declarações do Jeromel. No mais, uma que outra informação a gente vai debatendo aqui ao longo do papo. Perfeito. O Carlos Eduardo da Silva Rodrigues colocou R$2 aqui de superchat pra gente. Disse: Grêmio, abre o olho. Mirassol fez 3-0 no Red Bull. Cara, a fase que a gente tá vivendo é uma fase de ter medo até do Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, né? Mas é que nessas questões de tradição, cara, o Mirassol tá se preparando muito bem, daí a gente fica meio assim com medo de como é que o Grêmio tá se preparando, mas aos pouquinhos eu sei que as coisas vão melhorar com certeza pra gente. Tem muita gente feliz que tu tá participando aqui, Thomas, o TH Rodrigues, a Ana Carolina dos Santos Ramos, tá todo mundo aqui bem feliz que tu apareceu por aqui. Deixa eu ver, o TH Rodrigues inclusive colocou uma mensagem aqui, ó. Eita, que orgulho de fazer parte dessa família todo esse tempo. Que alegria, TH Rodrigues, cara. 14 meses como membro, que cara, legal. muito, muito legal mesmo, tá? E o Cutelaria Forja de Festa, o nosso membro, diz que dia 10 a dia 13 vai estar aqui em Porto Alegre. E aí eu já quero aproveitar nessa abertura rapidamente, tá? Enquanto vocês vão deixando o like aqui na nossa transmissão e vão enviando o link para cada vez mais pessoas, eu só quero deixar um recado especial aqui do próprio Cutelaria Forja de Festa, que ele tá fazendo uma rifa, né? Uma rifa bem legal aí, ele que é lutador e vai competir aqui em Porto Alegre. Então, quem quiser saber mais sobre essa rifa, entra lá no Instagram do Cutelaria Forja de Festo, tá? Cutelaria Forja de Festo. E aí tem uma mensagenzinha aqui, ó. Buenas, apresento a rifa do canivete Cardiato Charris. Por apenas R$2, vocês podem levar esse canivete com cabo de osso feito em aço carbono, com 6 milímetros de espessura e aproximadamente 15 de comprimento. Fácil de carregar, leve e resistente, vem uma embalagem personalizada da Cutelaria Forja de Festo. Bem legal, então vale a pena dar essa moral aí pro nosso membro. E se vocês precisarem também que a gente dê recados, contem com a gente, cara, pra gente poder amplificar também as necessidades de vocês. E eu falo muito isso em relação até, às vezes, necessidade de saúde, né? Às vezes alguém tem algum parente precisando de sangue e tal. Manda pra gente que a gente divulga, cara. Não tem mistério nenhum. A gente tá aqui pra se ajudar mesmo, tá? E feito essa micro entrada, agora sim, a gente pode passar para os destaques do programa desse dia 28 de janeiro de 2022. Fabiola? Sim. Amanhã tem jogo Brasil de Pelotas e Grêmio, né? Tem jogo e temos os relacionados também e o provável Grêmio. Na última vez eu acertei, quero ver se amanhã eu acerto. Ah, eu tenho certeza que vai acertar também. E tem uma questão envolvendo o Ferreira hoje. Sim, teve uma grande novidade. Na verdade eu não sei, né, depende de quem vai ouvir, porque dividiu opiniões pra caramba na torcida do Grêmio. Tanto a renovação no Ferreira, quanto o novo número que ele vai utilizar, né? Perfeito. Também o Grêmio quitou algumas pendências de 2021 com os jogadores, né? E projeta equilibrar as contas ainda em março. Isso era uma pauta que eu gostaria de ter trabalhado ontem, mas ontem o papo foi muito legal lá com o Daniel Leon e com o Joel Prestes. A gente acabou não falando muito, mas hoje vale a pena a gente trazer isso pra pauta também. Fabiola, Jeromel. Sim. Tivemos coletiva de imprensa com o zagueiro Jeromel. Ele deu algumas declarações bastante interessantes em relação ao Maicon, em relação ao Kahneman, em relação ao próprio time do Grêmio. Depois a gente vai falar a respeito de todas elas. Perfeito, e tem uma graninha pra entrar pro Grêmio aí por causa de uma negociação envolvendo um jogador que foi pro Flamengo. Tudo isso a gente vai conversar nesse Papo Pachola do dia 28 de janeiro de 2022. Essa trilhazinha é maravilhosa, né? Tu gosta dessa trilha, Thomas? É legal, né? Cara, isso me lembra Cuba, não sei porquê. Claro, essa trilhazinha latina, assim, uma malemolência. Cúmbia. Uma cúmbia. Não é uma cúmbia. Não é uma cúmbia. Profi, eu preciso pegar comentário aqui do Flávio Roberto do Prado. Manda ver. Que ele disse: eu que costumo cornetar as perguntas nas coletivas, quero dizer que gostei muito da pergunta da Pachola Ferreira. E vocês não têm noção do quanto eu fico feliz. O que tu perguntou pro Ferreira? Eu perguntei pro Ferreira em relação aos treinamentos do Grêmio, qual seria a possibilidade de mudar o esquema tático para um 4-4-2 e como seria a adaptação dele, visto que ele não atuaria mais como um ponta, mas sim como um atacante. Muito bom. Mas o que eu quero falar é que eu fico muito feliz quando eu recebo elogios acerca de perguntas, porque o professor vê quanto eu sofro. É, verdade. Antes de uma coletiva. Mas a gente tá sempre aqui pra te dar essa força também, né, Fabiola? Obrigada, Seguinte, gente, tá cada vez mais pessoas chegando aqui na nossa live, mas eu preciso que vocês deixem o like. A nossa meta é 500 likes, só que eu tenho 55 likes apenas, gurizada, isso é muito pouco, a gente precisa de mais ajuda de vocês pra divulgar o nosso trabalho. Então, enquanto eu vou ler agora os nossos apoiadores, tu vai ter que deixar o like, não te custa absolutamente nada,
tá certo? Sempre em casa, quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem um link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 parcelado em 4 vezes de 20 para usar em produtos do site. E tem muita promoção rolando. Clica aqui no link da descrição e aproveita, exclusivo para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e de São Paulo. Estúdio F, cansado de pagar caro pela conta de energia da sua casa, do seu escritório ou do seu comércio? Deixe o Sol pagar a sua conta de luz. Entre em contato com o nosso time que vamos preparar um estudo gratuito e personalizado que cabe no seu bolso. WhatsApp 51 3072 1589. Visite nosso site e conheça nosso trabalho. Estúdio F, EFFI.com.br. DNA Gaúcho, solarizando o Brasil. Também está conosco o Banrisul. Se o IPVA de 2022 está atrapalhando seu sono, conte com o Banrisul para dormir melhor. Você pode parcelar o IPVA em até 12 vezes e ainda conta com taxas reduzidas. Para facilitar, você escolhe por onde quer contratar: Banrisul Digital, Home Banking ou Caixa Eletrônico. Com o Banrisul, você começa o ano dormindo com mais tranquilidade. Acesse banrisul.com.br/IPVA e saiba mais. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil e aí tu vai usar o promo code PACHOLA e tu vai ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito. Ou seja, botou R$100, vai ter R$120 para poder palpitar, para poder brincar, vale muito a pena. Entra lá em KTO.com e Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa para você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal, com marcas tradicionais. Para saber mais, vai lá no Instagram e segue @Hub23 Food Hall. Lá tem Maria Coxinha, tem Cachorro do Bigode, tem Mr. X, vale muito a pena, é pet friendly, é muito, muito legal de verdade, tá certo? E eu gostaria muito que vocês me avisassem se tá tudo certo aqui com o áudio, tá? Porque pra nós no retorno tá tudo certo, mas eu sei que ontem tava bom no retorno, mas pra vocês não tava muito bom. Então vão me avisando e eu sempre em cima do feedback pra melhorar pra vocês a live, eu vou tentando acertar aqui, tá certo? E agora sim, sem mais delongas, conversei bastante com a galera, a gente bateu um papinho, falei dos patrocinadores. Agora, Fabiola, sim, Grêmio Brasil de Pelotas amanhã às 4h30, né? Vou puxar a lista de relacionados agora e daqui a pouquinho a gente fala sobre o provável Grêmio, tá, professor? Pode ser. A lista começa pelo Adriel, Felipe Scheibe, Alisson Calegari, Emanuel, Erickson, Gustavo Martins, Heitor, Cuiabano, Felipe, Gui Guedes, Thomas Luciano, Thiago Rosa, Bitelo, Gazão, Jonathan Varela, Pedro Lucas, Hildo, Elias, Emerson, Gui Azevedo, Vini Paulista e Wesley. Perfeito, esses são os relacionados e eu já quero que tu venha de provável time, sem enrolação. Começa pelo Felipe Scheibe, Felipe, o Erickson, o Heitor e o Guedes, o Jonathan Varela, o Bitelo, Vini Paulista, Pedro Lucas, Hildo e o Elias Manuel no comando de ataque. O mesmo time da última quinta-feira. Ótimo, ótimo. Então eu vou perguntar já pro Thomas, nosso querido membro Libertadores que hoje está aqui participando do Papo Pachola. Primeiro, o que tu achou do jogo do Transição nessa estreia do Gauchão e se esse provável time tá bom pra ti? Cara, eu vou te dizer que o primeiro jogo eu vi alguns lances só, não consegui acompanhar o jogo inteiro. Uhum. Mas o Hildo, pra mim, eu acho que vai ser o nosso 9 que vai ficar pra vir pra ficar, né? Mostrou que tem muita uma bola boa no pé, né? Tem bastante jogo de corpo, isso é muito bom pro 9, né? Mas não adianta nada tu ter um camisa 9 bom e tu não ter o resto do time também bom, né? Sim. Então eu acho que esse time aí já joga bastante tempo junto, né? A transição, né? A escadinha ali pro profissional, né? Que nosso profissional só sobe com 26, né? Mas cara, eu acho que tem que baixar a cabeça, tem que treinar todo dia aí e mostrar que tu é bom, sabe? Porque sim, falar que é craque todo mundo fala, né? Tem que mostrar no campo. Perfeito, perfeito. Fabiola, eu não tive a oportunidade de conversar contigo no ar depois sim, da estreia do Grêmio no Gauchão. Ontem o Papo Pachola foi com o Daniel Leon, do Dia de Clássico. Legal. E com o Joel Prestes. E aí tu não Grande tava aqui, Joel. Fiquei com saudades, inclusive, da minha amiga Fabiola. Até ia perguntar quando foi a última vez que eu fiz um papo, porque parece que foi segunda-feira. Foi segunda-feira, porque terça-feira fui eu e o Mário, quarta-feira não teve por causa da jornada e ontem tu não fez. Que absurdo. Tu me abandonou. O que tu achou do jogo e se esse time tá bom? Primeiramente. Primeiro, eu tenho uma informaçãozinha em relação ao Matheus Friso, tá? Tá.
o volante que ingressou, inclusive, no segundo tempo da última partida, ele não viajou junto pra Pelotas porque ele acabou tendo uma amidalite. E quem substituiu o nome dele na lista foi o Thiago Rosa. Então teve essa pequena alteração no O Thiago Rosa ficou de fora da primeira lista por questão técnica? Por questão técnica. Fecharam os 20 ou 21, se eu não me engano. E ele acabou ficando de fora e levaram o Matheus Friso, né? Agora o Matheus Friso acaba não podendo viajar junto com a delegação e entra o Thiago Rosa. Em relação ao jogo da última quinta-feira, professor, eu achei legal, tá? Eu achei, assim, ó, uma equipe que tu percebe que já tem um certo entrosamento, mas é claro que é algo que vai evoluindo ainda. Eu acho que a tendência é de que amanhã, contra o Brasil de Pelotas, respeitando o adversário, é claro, a gente já consiga ter um time muito mais encaixado, principalmente nas jogadas trabalhadas. Tem alguns nomes que me chamaram bastante atenção. Um deles é o do Felipe Scheib, que quem acompanha ele na base sabe que é um goleiro muito promissor. Tu acha que ele foi bem nesse jogo? Sim, eu achei que é o que eu ia entrar agora. Claro que ele teve o erro no lance do gol, que até de primeiro momento eu não queria dar como erro do Felipe, mas depois analisando Fabiola o lance... me perguntou assim, prof, tu achou que foi erro do Felipe? Eu, claro. E depois eu... Não sozinho, né? Não, sim. Desculpa, o Thomas, tu achou que foi erro também do Felipe ou tu achou que isso aí acontece? Ah, cara, eu acho que assim, ó, tu tem que... Não dá pra dar um desconto toda hora, né? Aham. Mas eu acho que tem meia porcentagem ali, sabe? Fica assim, em cima do muro, assim, talvez foi, talvez não foi. Eu não queria dar como erro dele, porque, tipo assim, ele tava posicionado, daí a bola bate nas costas do zagueiro que tava na frente e muda toda a trajetória. Então, eu tô tentando dar uma passadinha de pano, porque eu achei que ele teve uma partida boa, tá, professora? Se é pra passar pano pra alguém, vamos passar pano pra quem tá subindo agora, né? Exatamente. Tem futuro. Se é pra tal, passar pano, vamos passar pano pra quem tem futuro. E o Felipe Scheib, que realmente tem futuro, que acompanha ele na base, sabe disso. Agora, outros nomes me chamaram a atenção. Eu prometo, teacher, que eu vou parar de bater no balcão aqui, que eu tava olhando pra minha mão. É que eu olhei pra mão da Fábio. É porque, só pra explicar pra nossa audiência, toda vez que a Fábio dá um tapão aqui, as coisas mexem, inclusive, no nosso retorno e... E pode se configurar, né? Que é o cabo que não funciona mais. E o tapão. Mas... Eu tenho muita tendência em falar com a mão, né? Deus, não, mas assim. tá certo, não tem problema. Vai mas o Erickson, o zagueiro Erickson, me chamou muita atenção. No ano passado ele foi capitão no Brasileirão de Aspirantes. Ele é um jogador de muita personalidade. Técnica nem se fala, mas me admira muito a personalidade dele. Muita gente duvidou do Guilherme Guedes. Eu acho que o Guilherme Guedes na parte defensiva foi bem. Eu acho que ele fazendo ali a parte defensiva, ajudando a preencher a linha defensiva, eu acho que ele vai conseguir ter um destaque bastante interessante no decorrer da temporada, até porque pela declaração do presidente Romildo, deu a entender que o Guilherme Guedes está nos planos do Grêmio e convenceu já no que mostrou agora nesse início de temporada, né? Ele comprometido fisicamente, ele cuidando do físico dele, eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir se desenvolver mais. Outro jogador que eu não tava botando muita fé, mas talvez seja um erro meu, porque eu acabei não acompanhando o Brasil de Pelotas em outros momentos, e muita gente veio falar comigo quando eu fiz um tweet no Twitter. Um tweet no Twitter né? Importante. Mas eu fiz uma postagem no Twitter a respeito do Rildo, e a galera comentou, quem acompanhava ele no Brasil de Pelotas percebeu que ele é um baita jogador, inclusive ele que carregou o Brasil de Pelotas e tudo mais. Que foi rebaixado. Que foi rebaixado. E eu realmente, mas eu realmente fiquei assim, sabe... pensativa que eu não tava acompanhando ele porque eu não botava muita fé no Rildo. E ele me surpreendeu positivamente nesse primeiro jogo, tá? Velocidade, personalidade, ele é bom no drible, ele é bom na finalização. E ele deu assistência pro Elias. Se não fosse o Elias ter feito 2 gols, eu teria dado ele como craque da partida. Mas o Elias foi lá e fez 2 gols, e eu acho que contra 2 gols não há argumento nenhum. Uhum. E o Elias é outro jogador de destaque, que eu acho que vai ser destaque na temporada 2022, se utilizado na frente do Churin, né? Porque a gente tá nessa dúvida ainda. Não tem dúvida. É só pro Mancini que deve ter essa dúvida, eu acho, né? Pra torcida não tem. Com todo respeito ao Churin, que todo mundo sabe que é um cara gente boa, mas o Elias passa à frente do Churin. O que tu acha, Thomas, em relação a isso? Cara, eu vou dizer que, assim, ó, eu tenho um grande apego com a 19, tá? Quando o Churin veio, eu falei, vai destruir, né? 19, vai destruir, tamo junto. Aí eu comecei a ver os jogos dele e falei, não decepciona, por favor. Aí ele começou a dar uns passinhos de cabeça, uns passinhos aqui, falei, vai. Eu tô contigo, vamos, né? Positiva. Aí deu no que deu, né? Passou o tempo, não fez nada, né? Mas, cara, em relação à base, assim, eu sempre acho que o cara da base tem que ter superioridade em relação a quem tá no clube, quem vem de fora. Porque toda a questão de estar ali dentro, né? De passar o tempo ali dentro e tal,
mas eu acho que sim que o Churin tem que dar um espaço pros outros entrarem. É um bom pensamento. O Elias, inclusive, ele faz os 2 gols, mas tem muita gente que achou, só fez os 2 gols, não fez mais nada. Mas eu achei o Elias bom, assim, principalmente... E aí começa aquele statiquês que pra alguns é meio chato, assim, sabe? Mas o Elias, ele teve uma importância muito grande de preocupação de defesa adversária, porque o Caxias não conseguiu subir as linhas de marcação por causa da presença do Elias. E principalmente tem uma parte do jogo que eu achei extremamente interessante, o posicionamento que o César Lopes pede pra eles fazerem. Até atentei pro Tainan na hora que eu apontei assim pra TV durante a narração, que o Caxias tava com a bola, trocando passes ali na intermediária defensiva deles. Sim. Só que o Elias, ele não era o último homem do Grêmio. O Elias era o ponta direita. O Elias, na marcação defensiva, ele abriu pra ponta direita e empurrou o Vini Paulista pro meio e deixou o Pedro Lucas como a referência de frente. E aí alguns gostam de falar, mas então o Pedro Lucas foi falso 9. Não é uma questão de ser falso 9. É uma questão simplesmente de tu ter um contra-ataque muito mais veloz com o Elias partindo de trás do que o Elias já estando lá na frente. Porque a partir do momento em que tu fecha as linhas atrás com o Rildo, Vini Paulista e o Elias e bota o Pedro Lucas na frente, tu consegue sair em velocidade com o Elias, porque o Elias já foi ponta, Sim. consegue sair em velocidade com o Rildo, consegue avançar com o Vini Paulista centralizado e o Pedro Lucas fica mais pra cartear, fica mais pra receber a bola, pisar nela, talvez entregar pra um, entregar pra outro. Então, eu gostei da partida desse nosso transição, enfim, mesmo quando eles não estavam com a bola. Porque assim, aconteceram erros. O Pedro Lucas não foi um cara que se destacou nesse jogo. É o que eu ia questionar agora em relação ao Pedro Lucas. O que tu achou do Pedro Lucas na Aí é partida? que tá, eu achei o Pedro Lucas um pouco sumido. E daí até na coletiva o César Lopes explica que não, que o Pedro Lucas acaba tendo uma função tática, que daí é justamente o que tu acabou de explicar. E por vezes essa situação ela passa um pouco despercebida. Sim. Claro que, um camisa 10, um carteador, ele tem que aparecer pro jogo. Ele tem que ser o cérebro, ele tem que ser o pensante do jogo. Mas a gente não pode ignorar a função tática. Agora, em relação a... outra coisa que eu queria ter levantado já, tá? Em relação à base gauchão que eu acabei deixando passar despercebido. A gente sabe que a gente não vai todos os jogadores que entram em campo, eles não vão ser craques. Só que daí quando tu elogia um jogador, tipo, que nem a gente tá fazendo agora, a gente tá elogiando alguns jogadores, vem sempre alguém que fala: ai, mas é gauchão, espere jogar contra um time maior, não sei o que. Mas, pelo amor de Deus, se esse jogador não conseguir se destacar no gauchão contra um time tecnicamente inferior, que a gente sabe que o Caxias era inferior naquele momento, como é que ele não vai se destacar em mais nada? Então é importante a gente já fazer essa seleção. Se destacou contra o Caxias, merece mais uma chance. Não se destacou, procura outra profissão, quem sabe. Mas a questão é cuidar... Vai fazer o Enem, é isso? Vai fazer o Enem. Mas a questão é cuidar quem se destaca pra ir dando mais chances até que ele receba uma rodagem significativa pra daí sim falar, não, esse cara tem futuro. Mas até o momento a gente tem que abraçar e apoiar, e se o jogador jogou bem, a gente tem que falar, a gente tem que elogiar, sabe? O que tu pensa sobre isso, Thomas? Cara, o Renato falava isso, né, meu? Se não sabe jogar bola, vai estudar, rapaz. Não, eu só queria deixar um abraço pro pessoal do Libertadores aí, que todo mundo falando de mim aí, o Giovanni Colácio, já viu o TH, a Ana. Um abraço pro pessoal aí. Perfeito. Mas é justamente isso aí, né, cara? Tu tá ali, tu tá numa profissão que, teoricamente, tu ama jogar bola. Então, cara, tu tem que dar os teus 200% do dia, entendeu? Não adianta vir ali querer tirar dinheiro do clube ou querer fazer o que tu quiser e não querer jogar bola, porque tu tá ali só pra isso, não tem outra coisa a fazer, entendeu? Então dá o teu máximo. Sim, sim. O Sérgio Maluco perguntou, prof, vai ter Recopa Gaúcha? Cara, eu acho que vai ter, eu só não sei como é que vai ficar de datas, porque é que nem no ano passado, né? No ano passado o Grêmio fez a final da Recopa Gaúcha com o Santa Cruz, porque o Santa Cruz ganhou a Copa FGF, e nesse ano quem ganhou a Copa FGF foi o Glória de Vacaria. Só que o Glória de Vacaria, se eu não me engano, é terceirona gaúcha, ou Série A2. Talvez Série A2, tá? Então não é que nem nos outros anos que jogava o Grêmio, o Inter no caso, contra algum time que tava já no gauchão na Série A1, né? Então tem que ver essa questão de datas, mas eu acho que vai ter sim a Recopa Gaúcha. Thomas, eu queria te perguntar especificamente sobre o Pedro Lucas. O que tu tá esperando desse jogador? Porque é uma posição que, querendo ou não, a gente precisa de um jogador que se destaque. Por muitos anos a gente achou que esse jogador seria o GPR, não foi, né? E agora nós temos ali para aquela posição Benítez, o Campas, o próprio Pedro Lucas. Eu quero saber o que tu pensa sobre esse jogador. Cara, eu vi uns jogos da transição antes de começar o gauchão, né? E o Pedro Lucas, cara, ele fazia aquele meio campo ali, estilo Douglas, lembra do Douglas, né? Ele dava só pifadinha.
E, cara, eu acho que se ele se concentrar, se ele ganhar uma massinha aí, uns 50 quilos a mais aí, eu acho que vai dar bom, meu. Porque é um guri que tem bola no pé, a gente já viu isso, né? O pessoal pega no pé dele, né? Porque ele é da base, normal, isso aí. Mas eu acho que, cara, se ele se esforçar, se o pessoal pegar junto com ele, eu acho que vai dar bom sim, mano. Não tem erro com ele. Tem mais algum jogador que tu gostaria de destacar desse time, Fabiola? Tu que acompanha bastante a base do Grêmio. O Bitelo eu acho que é um jogador que vale a pena prestar atenção, né? O volante Bitelo, camisa 8. Tu sabe que o Bitelo foi bem na partida, mas eu gostei muito da entrada do Friso. Eu achei que o Friso deu uma dinâmica muito interessante no Grêmio. Quando veio a informação do Friso em relação a Midalic, eu fiquei meio triste, assim, porque quem sabe ele poderia ter a sequência. Tipo, ele entrou, né, no lugar do Bitelo, ele poderia agora atuar como titular. Mas o Bitelo é um jogador que vale a pena ficar de olho, ficar acompanhando. O Felipe Albuquerque, eu acho que fez uma grande partida. Grande partida eu exagerei, perdão, né? É que eu gosto de levantar a base. Mas achei que o Felipe tava ali, entendeu? Importante levantar a base, eu acho, sério, de verdade. Tem que dar uma moral pros guris. Cara, tu querendo falou, o Friso entra, ele vai bem. Quem mais entrou na partida? O Gazão. O Gazão é um que vale a pena ficar de olho, porque depois a gente muda pro 4-4-2, né? No decorrer da partida. E foi ali que ligou o alerta, a chavezinha aquela, pra pergunta que eu fiz do Ferreira hoje. Sabe que eu gosto de treinador inteligente, assim, o César Lopes, ele mostrou pra mim que ele treinou de fato o time. Sim. Sabe, eu vi a variação dentro de campo com o César Lopes ali. É claro que às vezes daí a peça pode não funcionar, pode ser que o jogador não esteja num dia inspirado, essas coisas acontecem, né? Ainda é futebol. Mas eu gostei de ver que o time do Grêmio em si, ele tinha uma organização. Às vezes vai falhar, mas tinha organização. Inclusive, durante a partida, quando o Caxias ensaiou ir pra cima do Grêmio, o César Lopes tentou daí povoar o meio de campo, mudando o esquema de 4-2-3-1 para um 4-4-2. Aí a gente trabalhou mais a bola, né? Até comentei na jornada, a gente começou a trabalhar mais a bola. Por vezes eu sentia que faltava a presença do atacante dentro da área, povoar mais a área, né? Mas óbvio que, né, no esquema do 4-4-2 andava. Eu queria levantar também a questão, tu falou do César Lopes. Eu tive minhas divergências com o César Lopes no decorrer quando ele atuava no Sub-20, porque por vezes ele cometia algumas trocas equivocadas. Sim. Na minha visão. E eu percebia que isso afetava muito a equipe, mas ele tá me surpreendendo agora na transição. Inclusive, essa noite vai sair um vídeo dele no canal do YouTube da Rádio Pachola, que é conversando com a gurizada da base antes do jogo, que é algo que me deixou bastante satisfeita, bastante tranquila. Porque dá pra ver que ele realmente pegou junto, que ele realmente motiva essa gurizada, né? E que ele realmente tá ali pelo Grêmio. Então depois vocês fiquem ligados nesse vídeo que vai sair às 21h45 ou 22h45? Última pergunta que eu queria te fazer, e vou estender também pro Thomas, antes da gente mudar a nossa pauta, poder avançar na nossa conversa, quem dos guris do Transição, que a gente viu em campo contra o Caxias, já estaria, entre aspas, muito entre aspas, pronto pra ajudar o profissional? Porque a gente tá falando agora, né? A gente tem ali os titulares do profissional, que a gente sabe que tem a sua qualidade e tudo mais, mas a montagem do elenco do Grêmio como um todo, ele vai utilizar muitos caras do Transição pra compor o elenco. E eles vão ser necessários. Em algum momento eles vão ter que entrar, porque o nosso sabe? tá bem enxuto. E a minha pergunta é, quem desses caras do Transição mostrou pra vocês que se o Grêmio precisar, pode contar? Ô meu, eu vou dar aqui uma projeção que eu tenho na minha cabeça em relação ao goleiro, tá? Na minha visão, na metade do ano vai sair ou o Chapecó ou o Breno. Sai. Negociado. Sentiu, tipo, feeling, assim. Feeling. Meu feeling, tá? E aí o Felipe assume a reserva. E eu não veria problema nenhum. Só que goleiro é aquela questão. E daí depois a gente pode até entrar na questão do planejamento do Mancini com o goleiro, que eu achei um absurdo. Porque na minha visão é absurdo tu ficar revezando o goleiro de 2 em 2 jogos. Não, goleiro é sequência. Eu também acho. Eu atuava como goleira na escola. Eu era goleira, não sei se você sabe. Mas eu tinha que estar todo tempo jogando, porque se eu ficava um tempo fora, sem jogar 2, 3 semanas, eu voltava toda molenga. E a realidade do futebol é essa, o goleiro tem que ter sequência. Então eu acho um absurdo o planejamento do Mancini de ficar alternando pra ver qual que dá certo e qual que não dá. O Mancini já tá um tempinho no clube, ele deve ter percebido qual que ele prefere. Nos treinamentos, ele tá tendo 30 dias de pré-temporada pra treinar os goleiros, pra conversar com agora no Gauchão vai ser também revezamento, né? O Gauchão vai ser um jogo pra cada, quase. Vai ser 2 e 2, eu acho, pelo que eu entendi. 2 pro Chapecó, 2 pro Breno, enfim. Porque esse revezamento ele já aconteceu na temporada passada, meio que de forma involuntária, só que daí talvez. Tu percebia eles errando umas coisas chulas. Sim. Sabe?
Agora, daí é o fim que eu acabei tendo, tá? Ou vai ser negociado o Chapecó ou o Breno, vai depender daí qual que vai conseguir agarrar a titularidade. Na minha visão, acho que o Chapecó tá mais perto disso. E aí o Felipe vai pro banco. E eu acho que sim. Agora, em relação a outros, só pra completar, tá? Manda ver. O Guilherme Guedes vai pro profissional. Eu acho que o Erickson vai acabar indo porque vai faltar zagueiro. Vai ser uma ascensão natural. Gosto e muito o Elias. E o Elias. Tá, perfeito. E o Rildo, obviamente. Antes de eu passar a bola pro Thomas, eu queria só... O Júlio Dias, nosso membro, ele perguntou, tá, e o Adriel não é o terceiro goleiro? Eu queria entender sobre o Adriel, porque se falou tanto do Adriel na base, seleção e etc. E o Felipe passou por ele. Sim. E aí? O Adriel é um baita pegador de pênalti. Baita Importante, pegador. né? A gente não tem hoje. Só não que tem eu mesmo. vejo o Felipe na frente do Adriel. Questão técnica mesmo. Questão técnica mesmo. Acho que a idade até o Adriel é mais velho. Não, tô chutando aqui, mas eu acho que o Adriel é até mais velho que o Felipe. Eu me sinto mais segura que o Felipe. Entendi. Até porque o Felipe foi titular no Brasileirão de aspirante do ano passado, né? Entendi. Então é uma questão que eu acho que até a própria comissão técnica do Grêmio percebe. Falando em Felipe, o Felipe Amaral falou, Fábio, nova goleira no Grêmio já. E o Lucas GTR, Fábio pra meta do Grêmio. A galera vai começar com essa... Eu tô um pouquinho enferrujada, mas o que é que eu era totalmente Loki da cabeça. Eu acho que goleiro tem que ser meio louco. Eu tenho a visão de que goleiro tem que ser meio doentinho da cabeça, meio Loki. Eu era totalmente doente. Muito bom. Eu me atirava de uma forma na bola. Tem que ser. E modéstia à parte, eu era muito boa, cara. Pode chamar meus colegas tudo. Futsal? Eu era disputadíssima nas Olimpíadas. Ah, que beleza, hein? Aham. Thomas, tem algum jogador do transição que tu sente assim, ó, precisou, o profissional vai ter essa necessidade? Algum deles tá pronto pra assumir essa bronca? Cara, assim, ó, eu não sou tão conhecedor da base assim, né? Mas pelo que a gente já viu aí, eu acho que os principais que a gente já sabe. O Elias ali, o Rildo, o Pedro Lucas é o pessoalzinho mais conhecido, né? O pessoalzinho ali que já começou a tirar a cor deles. Eu acho que sim, o mais conhecido assim que tem que ir, sabe? Porque não adianta tu pegar um pessoal que não conhece e subir, né? Tu vai ter o que eles não adianta. Perfeito. Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev, e aqui na descrição tem o link da parceria entre Rádio Pachola e Sempre em Casa. Realmente vale a pena demais aí o Sempre em Casa, tá certo? Também está conosco o estúdio FEFFI.com.br, DNA Gaúcho, solarizando o Brasil. Visite nosso site e conheça o nosso trabalho. Também Banrisul, se o PVA de 2022 está atrapalhando seu sono, conte com o Banrisul para dormir melhor, é só entrar em banrisul.com.br/IPVA. KTO.com, te instala pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil e usa o promo code Pachola, vai ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito. E Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas. Lá tem muita coisa boa, tem Maria Coxinha, tem Cachorro do Bigode, tem Mr. X, é pet friendly, tem roda de samba. Cara, é um lugar fantástico em Canoas, é só seguir lá, @Hub23 Food Hall. Pra gente poder evoluir um pouquinho na nossa conversa aqui, Fabiola, 8 horas 36 minutos, estava muito bom. Eu gosto muito de falar da base também, acho que é extremamente importante, é o nosso futuro, querendo ou não. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre o Ferreira, Fabiola. Por quê? Só por quê? Triste. Porque tivemos coletiva de imprensa hoje para anunciar a renovação de contrato com o Ferreira. Mas não só isso. Também foi anunciado que o Ferreira é o novo camisa 10 da equipe gremista. E essa foi a grande polêmica do dia, porque um dia sem polêmica não é um dia do gremista. E agora, professor, o contrato do Ferreira vai até 2024. Os valores não foram divulgados. Inclusive, o Sérgio Vasquez fez questão de frisar que tem uma cláusula de confidencialidade no contrato e nenhum valor será vazado, tanto de multa rescisória quanto valor salarial também. Perfeito, essa é a informação então aí do Ferreira renovando com o Grêmio, a gente já sabia que tava tudo certinho, mas aí fica essa questão da camisa 10, né? E aí até vou colocar aqui, ó, o Júlio Dias. Vocês não acham que a camisa 10 deveria se aposentar ou ao menos descansar? Aposentar não, mas descansar eu acho que podia ter descansado. Não sei o que tu pensa sobre isso, Thomas. Cara, eu lembrei agora de um podcast que eu ouço muito, que é sobre futebol, obviamente. É um podcast chamado Bergamota Mecânica, não sei se vocês conhecem. Sim, o Bergamota Mecânica é do pessoal da Gaúcha, né? Isso. Uhum. E eles têm episódios só sobre aposentadorias de camisas oficiais, assim, de clubes, né? Aí eles falaram de várias vezes, tipo, Maradona, Pelé, falaram várias vezes de casos também de clubes, né?
que aposentaram e os próprios jogadores pediram, não, volta que deixa o guri usar, né? Uhum. E, cara, eu acho que a camisa 10 e a 7 do Grêmio tem um valor, obviamente, muito maior que as outras, né? A 7 principalmente. Mas, cara, com a 10, eu tenho um carinho porque o Douglas, né? O nosso último 10. E eu vi uns trechos da coletiva hoje do Ferreira, né? E eu não sei o nome da pessoa que disse lá, que falou assim, faz tempo que a gente não tinha um 10 desse jeito, assim. E eu falei, cara, tu tá onde, meu? 5 anos atrás, meu, olha o Douglas, olha o que ele fez, sabe? Que time tu tá aqui, velho? O último 10 do Brasil. É, meu, pelo amor de Deus, sabe? E ele falou isso aí e eu fiquei, meu, aquela vergonha, sabe? Que Sim. nem foi a mesma pessoa que falou da Copa Brasil, sabe? Onde é que esse cara tá, sabe? Com a cabeça, aí Tá fora do Brasil, irmão? Aí eu fiquei assim, pô, meu, o cara tá comparando o Ferreira com o Douglas. Não, cara, não, sabe? Deixa o cara mostrar a bola, a gente sabe que o Ferreira já resolveu o jogo pra gente. Sim. Inclusive, ele meteu um gol, né, contra o Palmeiras, de cabeça, ele entrou e meteu um gol. Ah, sim, Brasileirão 2020. É. Sim. A gente sabe que ele pode Imagina resolver, aquele jogo. né? Só que tem que mostrar, né, meu? Não adianta tu ser notícia fora do clube, né, e não mostrar bola. Tem que mostrar bola pra merecer a 10, cara. Claro, perfeito. Cara, tu sabe que o meu pensamento, ele ainda é de tipo assim, podia deixar a camisa 10 um pouco descansando esse ano. Tu não precisava ter necessariamente camisa 10 esse ano. Porque a camisa 10, às vezes, ela meio que vai parar em alguns jogadores que eu fico meio assim, né? 2019... 18 ou 19, quem Robinho, foi o Robinho, Thiago Neves, depois o Robinho. Não, 2018, o Felipe Viseu foi o camisa 10 Sim. durante a Libertadores. Aí depois que foi parar no Robinho, foi parar no Thiago Neves. Nossa, histórico, ó. Sabe? Aí a gente fica meio assim, pô, cara, dá uma descansada aí. O Douglas Cole, o House lembrou do Cícero com a 10. O Cícero usava 10 em mas 2017. o Cícero teve um... Não era 10. Não, teve, Não mas era teve pra um usar gol, 10. teve um gol. Não, claro que teve. Mas Cara, eu valorizo demais o Cícero. Mas pra usar 10, não. Mas é que, tipo assim, calma aí. logo que a gente ficou sabendo que o Ferreira ia ser, até te interrompi, desculpa. Não, Titi. por favor. Logo que eu fiquei sabendo que o Ferreira ia ser o camisa 10, eu fiquei, pô, como assim? Tão ficando maluco? Só que a camisa 10, vamos combinar, ela nunca teve um grande peso na história do Grêmio, não comparado com a camisa 7. Não, aí que tá. É uma palavra muito forte. Agora... Não, assim, ó. Quando a gente fala da camisa 7... É que assim, ó, a camisa mais importante... Desculpa te interromper, Fábio. É que a Não, camisa mais importante do um Grêmio debate. é a 7. É a 7. Sim. Mas quando a gente diz, a camisa 10 não tem tanto peso assim... que daí parece que não é. Não, Dá a mas impressão, alguém mas pode não entender tô dessa querendo falar forma, que entendeu? Tá, não, mas não tô querendo falar isso. Só que, pô, pega essa gestão... Só pega a gestão Romildo Bolzan. Só essa. Tá? Quem já foram nossos 10 na gestão Romildo Bolzan? Eu não vou colocar o Jean-Pierre, né, nessa lista e não vou colocar o Douglas Costa porque eu vou ser hipócrita. Se bem que o futebol aceita a hipocrisia, né? Eu gosto muito de ser hipócrita no futebol. Mas eu não vou colocar esses dois porque eu acreditei muito neles com a camisa 10. O Douglas Kohlhaus colocou aqui, ó, o Gata Fernandes, o Cícero, o Viseu, o Thiago Neves, o Robinho, ele não botou, mas o Robinho, Jean-Pierre, Douglas Costa. Só aí, entendeu? Então, tipo assim, ó, que nem, eu acho que o Sérgio Vasquez, ele acabou, grande abraço pro Sérgio, inclusive, mas eu acho que ele acabou dando uma emocionada no discurso. Porque ele fala, é uma homenagem pro Ferreira. Uma homenagem pelo quê? O que o Ferreira fez? Não fez absolutamente nada ainda. Se ele tivesse falado, não, é o seguinte, a gente tá dando a camisa 10 pro Ferreira porque é um voto de confiança. Ele quis ficar no Grêmio, ele pediu pra ficar no Grêmio, ele aceitou a renovação nos moldes que a gente impôs. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar a camisa 10 pra ele porque é um voto de confiança que a gente vai ter nele nessa temporada. Se o Sérgio Vasquez desse esse discurso, eu ia achar perfeito. Eu acho que tu pode sim dar um voto de confiança pro Ferreira, assim como foi dado pro Jean-Pierre quando ele recebeu a camisa 10 do Renato, mas claro que ele acabou não aproveitando, sabe? Desculpa, entendam assim, ó, pra nossa audiência, é sempre importante explicar, tá? Não estamos criando polêmica nenhuma. O número que a camisa que ele for jogar, cara, joga bola, entendeu? Tanto é que eu fui pro meu Twitter defender. Não tem polêmica, tá? Aqui a gente tá discutindo basicamente uma amenidade, basicamente uma preferência, gostos pessoais e tudo mais. Assim, a gente tem que entender a importância que esses números têm na nossa história, mas esses números não podem ser definitivos. O cara pode jogar com a camisa 58 e pode ser o craque do time, não tem mistério, Cebolinha entendeu? fez história com a camisa 11. Então assim, não entendo isso como uma polêmica, nada desse tipo. Mas o meu pensamento era em relação a dar uma descansada na camisa 10, sabe? Deixa um pouquinho sem. O Ferreira com a 11 tava combinando, tava show de bola. Deixei ele jogar com a 11. Mas agora então sobrou a camisa 10 Ferreira. Daí eu fiquei meio assim. E aí eu tava conversando com o Tainan hoje de tarde e o Tainan disse assim, ó, tá, mas a camisa 10 não é pro melhor do time? Então deixa ele usar. E aí eu fiquei, o Ferreira é o melhor do time do Grêmio? E aí eu quero lançar essa pra vocês agora.
Ferreira é o melhor do time do Grêmio? Ele merece a 10 por causa disso, por exemplo? Começa por ti, Thomas. Segura que vai estourar aqui, ó. A bomba vindo aqui. E aí, Thomas, o que tu acha? Cara, Ferreira é o melhor do time hoje, cara. Vai, isso aí é um pensamento pra ti. Sabe aquela hora que tu tá no banho assim, pensando na vida? Caramba, tu fica assim. cara. E aí tu pensa, será que isso é bom ou se isso é ruim? Tu tá no ônibus assim, pensando assim, pô, nossa, Ferreira, meu Deus, Ferreira é o melhor do time. Mas, cara, não adianta sair muito, sabe? Não tem pra onde fugir. Eu acho que eu não sei dizer se é o melhor, tá? Se é o melhor que a gente tem. Eu sei que ele é um dos melhores, né? Pela bola que ele já mostrou. Eu só não acho que ele mereceria 10 agora, sabe? Eu tenho um pensamento assim, muito crítico em relação a isso, porque os guris que vêm de baixo, né? Eles cresceram vendo o Messi com a 10, né? O Ronaldo com a 7 e colocaram esse pensamento que 7 e 10 é aquela melhor do time, entendeu? Uhum. Eu não tenho esse pensamento, sabe? Eu acho que, tipo, eu não sei se vocês veem a NFL. Sim. NFL, o cara faz o nome dele com o número que ele quer, entendeu? O cara tem, sei lá, 63 e, o cara vai ser bom com essa camisa, entendeu? Uhum. Eu sou por esse pensamento, sabe? Escolhe o número que tu quer lá, só. O cara veio da base com 47. O Ferreira era 47, 47? Né? Por que ele não continuou com esse número, entendeu? Faz o nome dele com esse número, 47, sabe? É verdade, ele foi 47. O Lucas GTR perguntou, o Carlos Alberto foi camisa 10 no Grêmio? Não, o Carlos Alberto era o camisa 19. Ele botou justamente a camisa 19 pra botar o 1 mais 9, aquela pra aparecer o 10, porque na época o 10 eu acho que era o Tcheco. Na época o Carlos Alberto, eu posso estar enganado, tá? Enfim, acontece. Mas eu acho que o Tcheco era o camisa 10, daí na época o Carlos Alberto não foi. Mas a questão é essa, né? Agora fica essa dúvida, eu quero que tu me responda, Fabiola. O Ferreira é o melhor do time do Grêmio hoje? Eu acho que o Ferreira, ele é o que mais tem capacidade de nos apresentar algo diferente no decorrer da partida. É aquele jogador que tu pode jogar a responsabilidade nas costas, que ele vai te fazer um gol diferente. Aliás, ele vai te fazer um gol e vai te salvar nos 45 do segundo tempo. Eu vejo ele sendo esse cara. Eu via o Douglas Costa sendo esse cara até o Douglas Costa sair. Só que o Douglas Costa saiu, então ele não deve nem entrar na pauta. Mas eu acho que o Ferreira pode nos apresentar aquela fumaceira que a gente espera de um jogador diferenciado. Entendo. E por isso que... Só que falar que é o melhor do time é complicado, porque daí até a gente pega aqui o comentário do Charles Duarte e ele fala, uma equipe não é formada pelo melhor, cada um na sua posição, mas na sua posição o Ferreira é o melhor. Tipo, o Ferreira é o melhor atacante que nós temos. Sabe? Mas tipo assim, falar que ele é o melhor do time... O Daniel Jennings me fez uma correção aqui, ó. Na época do Carlos Alberto, o 10 era o Douglas. Que foi 2011, é verdade. Douglas era o camisa 10, o Tcheco tinha saído em 2009. Muito obrigado, Daniel Jennings. E o Pesca e Natureza. Quantas críticas pra um jogador que escolheu jogar a segunda divisão? Não é crítica, cara. Não, é um debate. É um debate. Aí, não entenda isso como uma Inclusive, crítica. eu tava fazendo a coletiva aqui, tu não tava aqui ainda, teacher. Mas eu tava ouvindo a coletiva e os guris, eu falei pros guris, eu tô muito feliz com o que eu tô ouvindo do Ferreira. Uhum. Porque o Ferreira começa a coletiva falando, eu tenho uma dívida com vocês. Sabe? E é importante ele reconhecer coisas deste tipo, sabe? Então a coletiva da parte do Ferreira me impressionou bastante. Eu acho que o Sérgio, ele poderia ter dado uma cuidado um pouco nas palavras, porque homenagem a um jogador que ainda não fez nada não faz sentido, mas é um jogador que eu sei que tem potencial pra fazer alguma coisa, entendeu? E aí eu até comentei com um amigo meu em relação a o uso da camisa 10 do Ferreira. O Ferreira, ele tem potencial pra ser o protagonista do Grêmio na Série B. Isso é fato. Isso. Ele pode pegar o time do Grêmio e levar nas costas, ele tem potencial pra isso. Então, quando ele utiliza a camisa 10, ele acaba tendo uma visibilidade maior. E aí, no final do ano, o valor dele vai ser maior. Ah, isso é verdade. Tem uma jogada ali que faz sentido, sabe? Tu sabe que, assim, ó, agora eu vou colocar uma opinião que eu espero que vocês entendam. É uma opinião minha, não é a opinião da Pachola. Porque alguém vai dizer, porque a Pachola tá dizendo... Não é a Pachola, sou eu. Eu estou dizendo que eu tenho uma certa relutância em aceitar o Ferreira. Por quê? Não pela questão do futebol, tá? Mas muito pelas questões extra-campo. O Ferreira tá recebendo a 10 6 meses depois de ter sumido dos treinos do Grêmio porque ia acertar com o Atlanta dos Estados Unidos. Então, eu fico meio assim por causa do extra-campo. De forma alguma, eu quero que vocês entendam que eu tô dizendo isso como uma torcida. Tomara que vá mal, porque eu não quero que o Ferreira se dê bem. Não, cara, não tem nada a ver. Eu quero que o Ferreira faça todos os gols do Grêmio agora. Inclusive na época que deu uma polêmica no ano passado de saída do Ferreira dessas renovações, que sempre teve polêmica com o Ferreira, né? Até agora, enfim. Quando teve no início do ano passado, eu lembro do Mário Godoy estar no redação comigo e ele dizendo, eu não comemoro o gol do Ferreira, porque isso é um absurdo o que tá acontecendo. Eu falei, cara,
eu comemoro o gol do Ferreira, porque o gol do Ferreira é gol do Grêmio, entendeu? Não tem mistério nenhum. Mas na época, é claro que eu tava de cara com essas coisas, entende? Então eu fico com essas relutâncias, e daí quando ele recebe a camisa 10, eu fico, putz, o cara tá sendo premiado pelo quê exatamente? Liga o microfone, por favor. Aí é que tá. Eu comecei junto com o Thomas hoje. Mas aí é que tá o ponto. Se o Sérgio, eu acho que tudo pairou muito em cima do discurso do nosso executivo, diretor de futebol, perdão. Que homenagem é essa? Sabe? Se ele tivesse usado uma palavra mais adequada, que é, olha, é um voto de confiança, como o Renato fez aquela vez. Olha, a gente tá confiando no futebol do Ferreira. Pelo amor de Deus, Ferreira, a camisa é pesada. Cuida. Sabe? Mas não, ele fala em homenagem pelo que? Aí eu concordo plenamente com o que tu tá falando. Pois é, daí eu fico meio assim, ele tá sendo premiado pelo que exatamente, sabe? Então, só isso. Mas é uma colocação que eu tô fazendo uma colocação na mesa que de forma alguma isso entra como crítica, como torcida contra. Não tem nada a ver, é só uma explanação. E o Charles Duarte, ele fala o seguinte, mas calma, Macedo, as pessoas mudam para bem ou para mal. Ele quis ficar e assumiu a responsabilidade quando muitos se esconderam. Perfeito, é isso aí, eu acho que é uma baita visão essa tua também, Charles. Realmente as pessoas mudam, não sei até que ponto o Ferreira também era o principal envolvido nessas polêmicas todas que aconteceram até hoje, porque a gente sabe que o Pablo Bueno, querendo ou não, ele deu uma forçada de barra várias vezes. Então assim, cara, eu não tô torcendo contra de forma alguma, entendeu? O Ferreira, e aí quando eu coloquei pra vocês esse meu questionamento se o Ferreira é o melhor do time hoje, eu acho que acredito que sim, sabe? Eu acho que o Ferreira é o melhor do time hoje, cara. Essa questão só, do Ferreira, não é questão de não perdoar, porque o que é o perdão da Fabiola, né, na vida do Ferreira? Não vai mais jogar bola porque a Fabiola não perdoou. Mas Ferreira tá em casa, assim, ó, Fabiola. E agora eu não durmo hoje. Não durmo hoje, eu não durmo. Mas, óbvio que eu fico muito chateada pela história do Ferreira dentro do Grêmio. E eu acho, sim, que a maioria das situações ocorreram muito por conta do empresário do atleta. Só que o Ferreira é grande. Eu sempre usei a mesma opinião desde o início. O Ferreira é grandinho. 24 anos de idade 24 anos. Eu tô com 24 anos, eu sei o que eu faço. Às vezes. Nem sempre a gente sabe. Mas, pô, 24 anos... 24 anos, ele pode chegar no empresário dele como ele fez agora e falar, eu quero ficar no Grêmio. E aí o empresário dele nega todas as outras propostas. O problema é esse, o jogador hoje não tem voz. Quem manda é o empresário. Mas é que aqui, né? É que aqui a questão é que o empresário ele quer lucrar. E eu não vou ficar aqui entrando no mérito do empresário estar certo ou errado, porque é a profissão dele. Mas depois do que fizeram, o que eu quero levantar agora, e daqui a pouco a gente até vai pra esse assunto. Depois do que fizeram com o Maicon no Grêmio, eu vejo que a direção gremista tem muita culpa e muito erro, e tem muita coisa que a gente não sabe. Na história Maicon, na história Ferreira, na história Douglas Costa. E entendam, eu não estou passando pano pra nenhum jogador, só que eu sei que tem erros por todas as partes. Depois do que fizeram com o Maicon, e ainda depois da declaração do Jeromel hoje, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, eu tenho certeza absoluta que tem muito erro por parte da direção gremista também. A nossa audiência é muito engraçada, cara, vocês são demais. O Aqui é Grêmio, o Léo Nascimento falou, Macedo, perdoa, tira o rancor do coração. E o Elisandro Maculan, professor tá com o coração peludo. Achei muito bom. O Giovanni Colossi, nosso membro, colocou, pessoal, a 10 pode ser um privilégio, mas também um fardo. Basta ver os últimos camisas 10 que nós tivemos, muita expectativa, pouca resposta em campo. Acho que é isso aí, gurizada. Fizemos aqui um debatezinho que eu acho legal, uma amenidade, assim, bem interessante, mas o que importa é bem o que o Thomas falou antes, né, cara? Joga com a 47, joga com a 11, joga com a 88, joga com a 10, joga com, sei lá, joga com a camisa 1, se tu quiser. O que importa é que jogue bem, importa cara, é que faz se doe o teu em campo, nome, cara. entendeu? É que nem tu disse antes, né? O pessoal que cresceu, que quer jogar bola, sim, como todo guri que cresce quer ser jogador, ele vai querer a de 7 ou a 10, entendeu? E esse pensamento, desconstruir esse pensamento é muito difícil. Porque se a pessoa não tiver alguém do lado dela, né, que pense antes na cabeça do que no dinheiro, alguma coisa assim, ela vai, pega 10 aqui que tu vai ser famoso. Cara, por que tu não pega o número que tu gosta, sabe? Que tu se identifica? Nem tu foi com a 19, né? Eu só boto depois que... Eu até vou comentar uma coisa rapidinho aqui. Que foi a primeira vez que eu coloquei nome de jogador na minha camisa. Foi o Douglas Costa. Não! Sério? Eu dei uma zicada monstra. Muito bom. Eu sempre colocava meu nome e 10, né? Quando eu era criança, ganhava de aniversário. Aí esse ano eu falei, não, Douglas Costa, meu Deus, né? Todo aquele rebuliço, né, e tal, banner, isso aqui. Pum, comprei 10 Douglas Costa. Ô, meu, mas vou falar pra vocês que eu tenho um amigo que eu nem sei se ele tá assistindo isso ou não, mas ele botou o Douglas Costa na camisa, só que ele botou o número 7.
porque ele se empolgou tanto com a situação que ele não esperou. Eu sei quem é o teu amigo. Não, mas não é o Noteg, é outro. Então são duas pessoas que cometeram. O Noteg fez isso, né, cara? Foi o Noteg é uma preciosidade, na verdade. Que cara legal. Eu adoro o Noteg. Eu adoro o Noteg. Eu acho que ele acaba sendo injustiçado por muitas críticas que ele recebe aí. Mas ele vai passar por cima dela. Vocês deveriam conhecer o Noteg, cara. Que pessoa fenomenal que é esse cara. Nessas de camisa, só pra gente encerrar esse assunto, cara, sempre na minha vida eu gostei de jogar camisa 14. Então, qualquer time que eu vou, eu sempre jogo com a camisa 14 e boto camisas do Grêmio a mim mesmo. Que nasci no dia 14. Eu também, no caso. Tô descobrindo agora. E aí eu sempre uso a camisa 14. Todos os times que eu compro, e eu sou viciado em camisas de futebol, né? Então eu gosto muito de comprar, às vezes, camisa de futebol. Aí eu comprei, tenho do Curitiba, tenho do Santos, tenho do Grêmio, tudo. Tenho da Seleção Brasileira, tudo camisa 14 com o meu nome atrás. Eu gosto muito de camisa 14. Enfim, só uma curiosidade. Legal. Só pra gente fazer um registro, porque eu quero passar pra última pauta, o Grêmio vai ganhar 10% da negociação do Marinho com o Flamengo, tá? Isso dá o equivalente a 700 mil reais. Então o Grêmio vai receber 700 mil reais por causa da ida do Marinho para o Flamengo. Por quê? Porque o Grêmio tem esses 10% ainda da negociação, tá? Só pra gente deixar essa informação pra nossa audiência. Mas eu queria falar agora, Fabiola, sobre o Jeromel. O Jeromel deu uma coletiva hoje, né? Fiquei triste que eu não participei da coletiva. Foi uma frustração, porque eu me preparei pra caramba. Tô pegando as pautas aqui, tá? Eu vou pegar a primeira, uma que eu acabei de comentar, que é em relação ao Maicon, tá? Porque o o Jeromel, ele foi questionado a respeito da saída do Maicon. E ele cita o seguinte: primeiro, não tenho como descrever o Maicon. Ele não ajudou só eu, mas o Grêmio. Até hoje não sei o que aconteceu com o Maicon, então não vou falar sobre a entrevista dele. Ele deu uma entrevista recentemente, né, no Rio de Janeiro, e ele falou que ele foi mandado embora, resumindo, ele falou isso, mas o Jeromel preferiu não falar sobre. E daí a parte que mais me chocou obviamente a saída dele impactou nos resultados do ano passado. Obviamente impactou nos resultados do ano passado. Tu perde uma liderança do tamanho do Maicon. Claro que isso vai impactar. É isso que eu fico assim... Tem uma perguntinha só. Não, foi uma... Tu olha e tu fica assim... Fala, quem é que não chorou junto na coletiva dele? Quando ele recebeu aquele quadro lá, que ele se desabou. Meu, eu chorei junto com ele. Tu não pode ir embora, meu. Tu tá indo embora, tu tá levando o futebol do Grêmio junto contigo, cara. E eu vou te dizer uma coisa, assim, ó, desculpa, Fábio. Rodou um vídeo. Os meus colegas, agora que eu lembrei, lembra que vocês postaram um vídeo meu chorando? É verdade, tu chorou muito. Eu chorei. Tu chorou muito. Eu chorei. É verdade. Igual um cabrito. Eu chorei pra cá. Aquele dia foi o dia... um cabrito. Hoje eu fiquei pensando, quando eu tava ouvindo o Jeromel. Eu fiquei pensando hoje, quando eu tava ouvindo o Jeromel, quando o Jeromel se aposentar, vai ser pique Maicon. Eu vou chorar igual uma desgraçada. Pois então, tu sabe que eu fico com esse pensamento assim, ó. O Maicon deveria sair do Grêmio. Eu não sei até que ponto deveria, entendeu? Mas a minha questão é a forma. É só a forma, entendeu? Não deveria. Porque assim, ó, às vezes a gente fica muito nessa de vamos renovar eternamente com o cara por gratidão. Entendeu? Nisso eu boto o Maicon, nisso eu boto o Cortez, sabe? E, por favor, alguém vai olhar essa minha fala e vai pensar, o professor não gosta do Maicon. Não, eu adoro o Maicon, e amo o Cortez. Acabou de falar. Eu adoro o Maicon, cara. Eu acho o Maicon um fenômeno, cara. Sério, ele é muito importante pra história do Grêmio. A hora que ele chega, ele realmente compra a ideia do Grêmio, ganha Grenal, sabe? O cara é fantástico, um baita de um capitão. Inclusive, capitão melhor que Jeromel. Eu adoro. O Jeromel é meu ídolo. Só que com a faixa no braço, a Jeromel é um fofo, entendeu? O Maicon não. O Maicon é o cara que chega peitando todo mundo. Então eu vejo muita importância no Maicon. Só que daí quando a gente fala, o Maicon tinha que ficar eternamente no Grêmio. Não acho que tinha que ficar eternamente, sabe? Só que a forma a direção, ela não sabe como conduzir nada, parece. Não sabe como conduzir a saída do cara, não sabe como conduzir a permanência do cara, não sabe nada, entendeu? Dá essa impressão muitas vezes e isso incomoda. Então assim, talvez o tempo do Maicon no Grêmio realmente já tivesse acabado. Mas ele sair do jeito que ele saiu, no momento em que ele saiu, que coisa mais ridícula. Prof, eu acho que a questão não é manter o Maicon pra sempre no elenco. A gente sabia que ele estava chegando no estopim dele. A questão foi justamente o momento que a direção gremista foi escolher pra fazer a M. Espera terminar o contrato dele no final da temporada. Tu não tá tratando qualquer jogador.
Tu não tá tratando um jogador que não fez nada pelo clube. Tu tá tratando um jogador que foi campeão pelo clube, que jogou com injeção diversas vezes, que honrou a camisa do Grêmio, que fez o adversário ter respeito pela camisa do Grêmio. Que já ganhou a Grenal na moedinha. Mas, tipo assim, tu não tá tratando qualquer jogador. Daí tu chega num momento em que o clube tá em declínio, um caos, ninguém está entendendo... Um caos. Ninguém Não deixei passar, desculpa. Tipo, eu achei que eu tava arrasando o discurso. Não, vai lá. Mas ele sai num momento em que ninguém está entendendo nada do que está acontecendo dentro do Grêmio. Sim. E aí são nesses momentos de caos que tu precisa se agarrar em quem? Nas tuas lideranças, em pessoas que tu pode confiar. E o Maicon era uma dessas pessoas. Aí eles simplesmente chegam no Maicon como crianças birrentas e mimadas, porque não aceitaram o que o Maicon tinha pra falar. E a gente sabe que o Maicon é de falar. Exato. O Maicon é de falar. Eu tenho certeza absoluta que ele apontou muito erro na cara da direção. A direção não gostou e falou, vai embora. Sim. E ele pegou e aceitou. Porque a gente sabe que o Maicon também não vai ficar levando desaforo pra casa. Então ele pegou e foi embora. E eu tenho certeza absoluta que foi exatamente assim que aconteceu. Sabe? Mas é ridícula a forma com que a direção gremista levou essa situação. E eu tenho... E eu acho que assim, ó... No futebol, é dolorido demais tu trabalhar com o IC. Sim. É dolorido. Dói pro torcedor pensar, e se o Bressan não tivesse entrado naquela partida? Dói demais trabalhar com isso. Mas eu falo aqui com todas as letras. Se o Maicon não tivesse ido embora, o Grêmio não caía. Porque a gente já tem estrutura dentro do vestiário. Depois que o Maicon sai, o vestiário se perde. O Maicon era pilar dentro do Grêmio depois da saída do Renato. Eu ouso dizer, eu falo com todas as letras, se o Maicon não tivesse saído, o Grêmio não caía. Perfeito, Fabiola. Forte, mas eu pesado, fecho contigo. Falando em forte, o Giovanni Colossi, nosso membro, falou aqui, ó, a Fati chorou mais na saída do Maicon do que no filme Marley e eu, sim. Porque eu não chorei no filme. Eu não chorei no filme Marley e eu. Eu achei normalzaço o filme. Bah, tu não tem coração. Eu não tenho coração. Muita gente fala isso, né? Eu nem vi o filme. É que as gurias elas têm coração, só que é coração de gelo. É, coração de Nossa, gelo. Nossa, que absurdo. Coração de pedra. Fabiola é coração de pedra. Eu conheço bem. Ai, que absurdo, professor. Eu vivo com ela todos os dias e eu sei que essa mulher é capaz. Não, tô brincando. Tô só brincando. Eu sou um anjo. Tem outras aspas aqui do Jeromel pra gente debater. Eu separei mais 3. Tu separou 3? Ah, então eu vou deixar as suas, então. Vai lá. Vai que tu tem uma mais legal. Não sei se eu tenho. Mas... Tá, eu vou falar as minhas 3 e se eu não falei aqui tu tem, tu fala também. Tá bom, vai lá. Tá, já 20 horas, vamos até as E eu 10 quero a aqui. opinião do... Sextou. Quero a opinião do Thomas em relação a essas aspas. Vai lá. Aqui, ó. O Jeromel, ele também fala a respeito da torcida, tá? Ele diz, aqui no Grêmio é muito simples, a gente só precisa se dedicar de coração, se doar todo o jogo, como eu e o Kahneman fazemos, que a torcida vai gostar. Deu a receita pra gurizada da base. Deu a receita. Se dedica e joga o que tem pra jogar, que a torcida não vai pegar no teu pé. É só não parecer que tá de corpo mole, cara. É tipo o que as pessoas simples. falavam do Douglas, né? Porque, o Douglas não dá carrinho. Ele dava. E em nenhum momento do jogo, pelo menos nessa segunda passagem, que na primeira eu ficava com raiva dele, mas nessa segunda passagem que o Douglas teve, cara, não precisa ficar dando carrinho de toda hora mesmo, mas toda hora ele tava movimentando, pedindo bola e batendo e, sabe, bola... Cara, era sempre com o Douglas. Então ele mostrava que ele tava o tempo todo disponível, que ele tava o tempo todo querendo. Agora, se tu fizer corpo mole, é óbvio que a torcida vai te odiar, cara. A torcida do Grêmio é assim. Muita gente via isso no GPR, né? No caso é. Penúltima fala, tá? O Jeromel foi questionado sobre o tempo que ele ainda vai atuar. E aí ele fala, eu não sei quanto tempo mais eu atuo, mas eu vou dar o meu máximo para atuar bastante ainda em alto nível. Perfeito. A última que eu separei, que me tocou bastante também. Eu tenho certeza que é a mesma que eu ia usar. Do Kahneman? Eu sei. Uhum. O Jeromel fala, ano passado foi um ano muito difícil para o Kahneman. Eu vi ele sofrendo muito com um movimento simples. Ele foi um guerreiro por ter conseguido terminar o campeonato. Inclusive, o último jogo dele contra o Corinthians, com certeza pela TV dava pra ver também, mas eu tava lá no estádio, era nítido o Kahneman em pé, jogando com a mão. Até vou me emocionar aqui. Com a mão no quadril. Ele fazia tudo, ele não aguentava, ele segurava o quadril dele pra jogar contra o Corinthians. Foi uma das cenas, assim, ó, pra mim, mais tristes. O que tu achou dessas falas aí, Thomas? Cara, o que a gente vai falar de Jeromel, né, meu? Jeromel é um deus, né, velho? O cara é um mito, sei lá, tem outros adjetivos pra falar. Sim. Mas, meu, isso aí é receita de bolo, sabe?
É que o problema da segurizada, meu, é que eu não sei, eu não consigo achar um meio, assim, de explicar o que eles pensam, sabe? Porque eu sou de 95, eu não cresci dos anos 2000 pra frente, que são outra geração já. Uhum. E é muito simples, sabe? Tu tá num trabalho, isso serve pra qualquer trabalho, sabe? Se tu não te dedicar, tu vai mandar embora. Isso aí é receita de bolo, sabe? Então o que o Jeromel disse, isso aí é pra qualquer time, pra qualquer pessoa que vai ser jogador. Isso aí é só tu seguir a receita que não vai ter problema. Perfeito. Né? Eu lembrei de uma coisa também que vocês falaram não sei se vocês sabem dessa injeção aí, qualquer dessa injeção. Tem uma entrevista, não sei se vocês já viram o Assado Para, do Duda Garbi. Uhum. Tem uma entrevista com o Marcelo Oliveira. Ah, eu não vi essa do Marcelo Oliveira. Mas... É muito boa. E ele fala dessa injeção aí. Né, que ele teve aquele problema do joelho, né, etc. Lá, né, que ele ferrou o joelho, né, teve aquele problema. E, cara, ele falou que assim, ó, essa injeção te deixa com 18 anos. Tu imagina a quantidade de coisas que essa injeção tem que mexer no teu corpo pra tu te sentir assim. Isso Nossa. Tá, tu tomou uma vez, beleza. Agora tu imagina tu ficar uma temporada inteira tomando isso aí todo o jogo. Tu vai destruir o teu corpo, entendeu? Uhum. Então, assim, ó, vendo a situação do Maicon, se ele continuasse, ele ia morrendo, não ia ter mais corpo, entendeu? Então eu acho que ele não... Eu também concordo que não foi uma boa hora ele ter saído, né? Eu não sei se ele poderia ter ajudado mais ou não por causa do rendimento dele, que ele também sabia, né? Mas eu tenho uma convicção na minha cabeça que ele vai voltar ano que vem, ou sei lá, 2023, não sei quando, vai voltar e sabe, vai ser técnico ou alguma coisa assim. Porque ele mesmo falou, né? Até logo, eu vou sair pra cuidar do meu corpo, né? Porque ele trabalha com o corpo, né? Ele é jogador de futebol, né? Ele precisa ter o corpo dele. Sim. Então não tem muito o que fazer, sabe? Tu tem que sair, tem que cuidar do teu corpo, porque ele é o teu instrumento de trabalho. Perfeito. Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev, e aqui na descrição tem o link da parceria entre Rádio Pachola e Sempre em Casa. Vale a pena valorizar aí o Sempre em Casa. Também está conosco o Estúdio F, EFFI.com.br, DNA Gaúcho, solarizando o Brasil. Banrisul, se IPVA de 2022 está atrapalhando seu sono, conte com o Banrisul para dormir melhor, é só entrar em banrisul.com.br/IPVA. KTO.com, te instala pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil e usa o promo code Pachola. Tu vai ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito. Vale muito a pena, KTO.com. E também está conosco Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas. Lá tem Maria Coxinha, tem Cachorro do Bigode, tem Mr. X. É só entrar lá em Hub 23 Food Hall no Instagram. E seguinte, tu tem alguma empresa aí que quer anunciar aqui na Rádio Pachola? Entre em contato com o nosso comercial, a gente com certeza vai gostar muito de conversar contigo aí para poder anunciar a tua marca por aqui, tá certo? Seguinte, gurizada, 9h05 desse dia 28 de janeiro de 2022, vencemos o Papo Pachola, venci essas 2 semanas também de Papo Pachola, hoje foi a minha última vez na apresentação, claro que em outros momentos aí durante o ano vou aparecendo novamente aqui, principalmente para fazer as substituições ao Passarinho quando ele tiver essa necessidade. Agora Passarinho teve essas 2 semanas de férias, durante o ano a gente vai tirando mais alguns diazinhos por aí, mas o Passarinho teve essas 2 semanas de férias, agora saiu eu de férias, então o Passarinho retorna aqui na segunda-feira às 8 horas para o Papo Pachola. Quero deixar um agradecimento muito especial para todos que fizeram o Papo Pachola comigo, com a galera aqui da Rádio Pachola, e um agradecimento muito especial aqui para toda a nossa audiência que esteve conosco. Realmente foi muito especial, muito legal mesmo. E agora eu quero perguntar pro Thomas Marques, nosso membro Libertadores, que veio participar do Papo Pachola hoje aqui na Rádio Pachola. Thomas, gostou de fazer o programa, cara? Gostou de vir aqui na rádio? Cara, é uma experiência única, né? Eu tinha te falado, né, que eu fui uma vez numa rádio, mas faz muito tempo. Cara, é outro ambiente, né? Um ambiente que não tô acostumado, né? Mas é uma experiência muito boa, cara. É muito legal a gente conhecer vocês. A gente tá longe, tá do outro lado da tela, né? Sim. Mas assim, ó, eu que agradeço a vocês por estar aqui também, por ser repórter aqui da rádio. Né, mas, cara, sem explicação, sabe? Sem palavras, assim, pra dizer o quão legal é estar aqui com vocês, cara. Muito bom, valeu mesmo. Ah, cara, eu fico muito, muito feliz de te receber aqui. Espero que tu volte outras vezes. A casa tá sempre aberta pra ti. Realmente é muito importante que tu esteja aqui, porque é um símbolo importante pra nós. Por quê?
porque tu é nosso membro, cara. Eu quanto os nossos membros nos ajudam aqui, o Giovanni Colossi, o Elisandro Maculan, o Cutelaria Forte Gefesto, até quem não é membro, mas aqui especialmente para os membros, assim, essa galera, vocês não fazem ideia do quanto vocês nos ajudam, quanto vocês nos motivam aqui no nosso trabalho. E aí, simbolicamente, o Thomas está aqui conosco hoje. Em outros momentos vão ser outros membros também, mas a gente fica realmente muito feliz. Thomas, aproveita o microfone, quer mandar um abraço para alguém, meu? Esse é o momento. Se tiver um abraço, é agora. Não, sim. São muitas pessoas, tá? Mas eu prometo que eu não vou demorar muito. Tá. Primeiramente, eu quero mandar um abraço pra minha família, meu pai e meu irmão, que estão sempre comigo, estão fazendo tudo o que eu peço, eles fazem, são minha base. Mandar um abraço pros meus amigos que sempre veem, né, os jogos comigo. O Ricardo Benhur, que a gente faz um assadinho pra ver o jogo. Um abraço aí pro pessoal da ADM, da URGS também, que são meus amigos, que eu conheci ele faz um pouquinho de tempo, mas a gente parece que a gente é irmão. E já faz muito tempo parece que faz muito tempo que a gente se conhece, né? E, cara, principalmente pro pessoal do grupo do Libertadores, né, meu? Que aí há pouco mais de um ano, né? Foi em dezembro de 2020. Isso, 8 de dezembro ou 9 de dezembro, se não me engano, de 2020. Isso. Então aí um grupo que já tá aí há mais de um ano, né? Fazendo... Todo dia tem resenha. Cara, e não é... Sabe, tudo bem, né? Que a gente paga, né? Tem Tem a mensalidadezinha. Exatamente. Mas, cara, não é pra isso, sabe? A gente tá ali, a gente é uma família, a gente... Assim, é uma resenha pesada, que não cabe nem aqui falar o que acontece lá dentro. Às vezes eu fico sabendo. Vocês veem as coisas que acontecem lá. Sim. Né? Então, cara, a gente não se conhece ainda, né? Algumas pessoas se conhecem nos jogos. Mas, cara, o Libertadores é uma família, sabe? A gente tá sempre se tirando com o outro, sempre fazendo um com o outro. Legal. Todo dia a gente... Tu acorda às 7h30 da manhã, tem gente que mandou foto às 5h30 da manhã, saindo pro treino, manda foto, assim, na loja do Grêmio. Meu, é umas fotos muito aleatórias, mas a gente gosta muito, a gente passa o dia inteiro na resenha. E assim, ó, se tu ficar um dia sem ver o grupo, meu, esquece que o teu só vai travar, sabe? Mas é isso aí, cara. Sensacional. Cara, a gente ficou muito feliz e em breve a gente quer receber também o pessoal do Libertadores aqui na casa. Então vamos organizar essas reuniões todas aí. Fabiola, gostou do programa hoje? Quer se despedir da galera? Sextou, né? Vou me despedir. Faço as palavras do Tite as minhas, tá? Os membros têm uma importância muito grande. Fico muito feliz que tu veio aqui hoje. Thomas entende muito das 4 linhas, entende muito do riscado. Sempre que tu quiser, as portas estão abertas. E agora, em relação ao Teacher, tu foi uma grande companhia nessas 2 semanas. Por favor, volte sempre. Revezem vocês. Tu e o passarinho podem ir revezando. Mas... E também... A gente se dá bem, né? A gente se dá bem. A gente se entende aqui nos bastidores. Se entende. Mas também agradecer a audiência de hoje, do pessoal que tá sempre aqui com a gente. Sempre comentando, sempre na resenha, sempre dando suas opiniões, enfim. E agora, se vocês me permitem, eu vou dar uma cestada, porque amanhã tem Grêmio, vem com a gente. Boa, amanhã então tem jornada aqui na Rádio Pachola às 4h30, Brasil de Pelotas e Grêmio, segunda rodada do Gauchão. O nosso pré-jogo começa às 3 da tarde e eu preciso que vocês estejam aqui na audiência. A gente quer fazer bombar demais as jornadas, agora finalmente temos jornadas. Que saudade de narrar jogos do Grêmio, de ver o Grêmio em campo. Cara, que saudade. Vamos matar essa saudade juntos, a gente espera vocês aqui na Rádio Pachola, amanhã às 3 horas no pré-jogo. Às 4h30 tem a jornada, depois tem o pós-jogo. Tudo isso bem aqui na Rádio Pachola. Também voltamos na segunda-feira com Redação Pachola às 1h30 da tarde. Tem o Papo Pachola às 8 da noite. Aí sim com o comando do Passarinho. E fica um abraço muito especial pro Giovanni Colossi, que acha que eu vou pros Estados Unidos. Tem o Cutelaria Forte Gefesto, que vai vir pra Porto Alegre pra gente fazer um assado, com certeza. Tem também aqui o Elisandro Maculan, Sérgio Azul Lima, o Flávio Roberto do Prado, que me prometeu uma camisa e eu vou cobrar, porque eu gosto muito de camisas de futebol, sou viciado. Tem aqui também o Balão, o Pesca e Natureza, o Balão é muito bom. Danúzio Tomé tá por aqui, Sérgio Fernandes tá por aqui, deixa eu ver quem mais tá por aqui. Toda essa galera esteve por aqui, então fica um abraço pra vocês. O Elisandro Maculan falou, cara, pior que o professor de perfil parece o professor do La Caça de Papel, pode ver. Cara, agora eu tô um pouco mais gordinho, mas quando eu tava mais magro, meu cabelo fica mais comprido, eu vou deixar meu cabelo crescer de novo. Aí sim, eu realmente fico parecido. Tem uma foto minha que eu tô realmente muito parecido, mas agora eu não tô muito, não. Agora eu não tô muito parecido. E um abraço especial pro Gabriel Fleck também, que tá por aqui. Tá certo, gurizada? Então tá, esperamos vocês amanhã aqui na Rádio Pachola, na jornada pra Brasil e Grêmio. Fiquem bem, se cuidem. Sextou, bom final de semana. Somos a Rádio Pachola, a maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com profissionalismo, seriedade, mas acima de tudo, muito amor à camisa. Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios.
Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do Povo Azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em 6 diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os 5 cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio?